Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma live para falar do Novembro de Novos Caminhos, aqui no Action for Happiness, que traz a chave da felicidade sobre experimentar. E eu sou a Tati Coalho, uma das voluntárias aqui do Action for Happiness português. Estou aguardando aqui a nossa convidada entrar. Aceitei. Olá, Olá! bem, Tati? Tá me ouvindo? Estou te vendo e ouvindo. Oi, vocês estão me vendo e ouvindo? Estou. Eu só não conectou com o meu fone, então vai sem fone mesmo. Tá tudo bem agora? Tá me vendo e ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bem-vinda, Ludmila. Obrigada por aceitar o convite de falar aqui com a gente sobre a chave da felicidade, sobre experimentar. Um prazer todas aí. Estou vendo aqui já. Eu não te ouvi bem, falhou, tá cortando. Voltou. Oi, oi, agora voltou. Voltei? Já voltou também. Aperta. Então tá. Vamos ver se a gente consegue agora. É, Obrigada por aceitar o convite de falar com a gente aqui hoje, Ludmila. Eu vou apresentar um pouquinho você, mas você complementa, tá? A Ludmila fala com a gente de Goiânia, lá no Brasil. É uma psicoterapeuta já há mais de 15 anos. Eu gosto de chamar ela de multidisciplinar, mas oficialmente, né, ela diz que é humanista e holística, que também é verdade. Exatamente. Sou psicóloga e trabalho com essas abordagens, né, mais humanistas e holísticas. Trabalho com psicodrama, com a transpessoal, com constelações. É isso aí. E já ouvi falar que você é muito boa profissional também, então recomendações aqui. Bom, o nosso tema, né, do Action for Happiness é uma, é uma iniciativa baseada na psicologia positiva. Ela foi criada no Reino Unido por uma psicóloga chamada Vanessa King, que tem até um livro chamado As 10 Chaves para Viver Melhor. Na verdade, é As 10 Chaves para Viver Mais Feliz. E essa iniciativa ela tem, além dos calendários mensais que trazem cada mês uma chave, que é esse conceito, estudado pela psicologia positiva, que a prática desse conceito, vamos dizer assim, traz todo dia um pouco mais de felicidade, trazendo para a gente uma experimentação de pequenas doses da felicidade, porque a felicidade, na verdade, ela é em momentos, né? Ela não é uma constante, não é
um estado estável, ela é uma emoção. Então, novembro, a gente fala sobre a chave experimentar. E ela traz aqui sobre aprender novas coisas e se permitir aprender e experimentar coisas como a diversão, confiança, criatividade. E, e a gente estava conversando, né, Lud, para desenvolver o que a gente ia conversar aqui. Você comentou que isso traz muito a vivência da criança interna, né? A essência da criança. Uhum, exatamente. E aí, quando você falou deste tema, experimentar, né, continuar aprendendo as coisas, o que me veio foi isso, assim, o aberto à vida, né? Aberto ao saudável da vida. Isso tem a ver com a nossa criança interna saudável, né? Essa criança livre, que está aberta à espontaneidade, à criatividade, à curiosidade, que tudo isso está envolvido no experimentar e aprender. E, e o que me veio foi isso, assim. Não experimentar e aprender só daquele acadêmico, né? Daquela profissionalização ou do estudo acadêmico, que muitas vezes até dentro do meio acadêmico castra esse tipo de experimentar e aprender espontâneo e criativo, né? Que é natural do humano, que é o natural da criança saudável. Castrando a curiosidade, né? Colocando simplesmente para engolir conhecimentos, né? Engolir informações e não deixar esse aberto para esse experimentar fluido. Sim, É nesse sentido, né? Que é esse experimentar e aprender. sim, é na forma mais natural possível, né? Então, quando você linkou com a criança interna, eu nem tinha parado para pensar dessa maneira ainda, mas faz todo sentido. E você comentando sobre o meio acadêmico, né, isso me faz lembrar que até mesmo pelo meio acadêmico existe assim um pouco de ego, né? Então a gente se castra em ser meio, como é que fala? Mais bobo, né? Tipo, digamos assim, uma essência mais de criança mesmo. Eu não estou conseguindo lembrar a palavra, mas traz muito também o ser humilde, né? Ser humilde para poder se permitir aprender coisas novas, mesmo quando você possa já ter aprendido muita coisa, mesmo com títulos acadêmicos, ou uma profissional muito avançada, vamos dizer assim, ainda assim podemos aprender e experimentar coisas novas, porque, né, a vida ela é curta no sentido de poder experimentar tudo que a gente gostaria. Por exemplo, eu acho que eu preciso de umas 4 vidas para conseguir experimentar tudo que eu gostaria nessa vida. Que eu gostaria de cantar, gostaria de fazer artes cênicas, gostaria de tocar instrumentos, mas a minha vida hoje eu não consigo fazer tudo isso, porque eu preciso trabalhar para eu poder, né? Se eu fosse viver da arte, eu teria que ter começado muito cedo para conseguir hoje ter um sustento disso. Então, e mesmo assim, eu ainda estou transicionando de carreira, que também é um desafio. Mas a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez, senão a gente não consegue fazer nada, né? Assim, aperfeiçoado. Então, me trouxe essa humildade de se permitir. Falar, nossa, eu nunca tentei isso. Podia tentar, podia experimentar. E isso que você está falando, assim, tem muito a ver também, esse experimentar, essa abertura para experimentar coisas simples da vida, né? Não só assim a fazer um pós-doutorado, né? Mas experimentar até compreender o ponto de vista do outro, né? Aprender num tutorial como se maquiar, coisas assim, simples, né? Esse aberto para experimentar. Isso que você está falando tem muito a ver também com a vergonha tóxica, né? No momento em que eu, adulto, tenho uma criança ferida dentro de mim,
emaranhada numa vergonha tóxica por conta de questões lá de trás, de forma de criação, né, de crenças que foram implantadas, né, ao longo da minha vida, às vezes eu me fecho para esse aprender. Eu me fecho com medo para proteger uma autoimagem, como você falou, né? De um PhD, eu já sou um senhor do saber, não preciso de mais nada, né? Aí se fecha dentro dessa autoimagem, com medo de perder, talvez, essa autoimagem, com medo de não dar conta, né? De fracassar, vários medos se fecha para esse experimentar, para este novo, para esse diferente, porque fica seguro ali, né? Na zona de conforto. E é lógico que a gente gosta disso, é lógico, né? Que também é necessário isso. Mas quando fica enrijecido e preso nisso, né? Com medo de sair disso por algum motivo, né? Por perder alguma coisa, por se sentir inferior, aí é preocupante, né? Aí precisa olhar. Sim, isso também linka aqui com o que, dentro do tema de novembro, sobre experimentar, fala sobre as mentalidades, né? Então, qual é a minha mentalidade, qual é o meu comportamento para encarar algo que deu errado e aí eu preciso experimentar de novo, eu preciso experimentar uma nova forma. Ou às vezes é um projeto, é uma ideia que talvez eu queria e quando eu experimentei não gostei, mas isso não invalida, né? Isso não deixa de fazer importante aquela tentativa, porque se experimentado, eu não saberia se eu ia gostar ou se ia dar certo. E aí você se coloca assim na vida, se permitindo isso, errar e acertar, né? Experimentar e aprender por tentativas e erros, se aqui você está em paz, né? Se você está em paz com você mesmo. É muito mais assim, esse experimentar e aprender saudável, muito mais assim, um se permitir, você se experimentar e se aprender, né? E experimentar e aprender a vida. Sim. E também traz assim como é que fala? Uma ressignificação do auto-julgamento, né? Porque eu já ouvi muitas vezes, mas eu sou muito velha para isso, então já passei da idade. Até mesmo para trocar de rumo, né? Trocar de planos. Pode ser uma coisa bem simples, como vou dar um exemplo pessoal. Aqui na Irlanda tem muita fazenda, né? E tem muita. Aqui eles fazem corrida de cavalo. E por terem cavalos, tem alguns locais que oferecem um passeio a cavalo, tipo, para pessoa que não tem prática, né? E aí eu pensei outro dia, falei, nossa, eu nunca experimentei andar a cavalo. Ainda mais eu que venho de São Paulo, que é uma cidade grande, a gente quase não tem contato com natureza, mesmo, a menos que você vá viajar, né? E eu tive muito pouco contato com natureza. E aí eu pensei, falei, acho que eu podia experimentar. Não preciso praticar, não precisa virar o meu esporte, mas eu vou experimentar. Aí fui lá e experimentei. Aliás, aqui eu experimentei várias coisas. Mas e, e, e essa questão assim, né, de se julgar, se pensar que é tarde demais, ou é velho demais, faz parte dessas barreiras, né? Então, vamos dizer, a racionalização de etiqueta ou de valores sociais. Como que você, na sua prática, você entende que a gente pode começar a desmistificar essas barreiras, além do permitir se experimentar, porque quando a gente já começa a se permitir experimentar, é porque a gente já meio que já está quebrando um pouco essa barreira, né? Como é que a gente faz para chegar lá, por exemplo? E primeiro, assim, é se perceber, né? Porque muitas vezes a pessoa se bloqueou a experimentar e a aprender, mas nem nota que tá assim, né? Então, assim, primeiro passo é tomar consciência de como que eu tô nisso, né? Como que eu tô neste processo de experimentar e aprender. Tô fechado, tô aberto? Deixa eu me perceber.
Se eu estou fechado, deixa eu perceber assim, como é que é isso? De onde que vem esse me fechar, experimentar e aprender assim? Com qual boa intenção? Porque por mais estranhos que sejam os nossos comportamentos, que pareça que estão prejudicando a gente, no fundo eles têm uma boa intenção. Pode ser que eles erraram a mão na hora de tentar proteger a gente, tentou tanto que acabou errando a mão e está prejudicando. Mas no fundo eles têm uma boa intenção. Então, assim, qual que é a intenção quando eu me fecho, sabe? Eu tento me proteger, é a proteção do quê? Tô com medo do quê? Então, primeiro é notar isso, né? Essa conscientização. De onde que vem? Ah, eu tô com medo de descobrir que eu não sou bom bastante, sabe? Pode ser, né? Eu tô com medo de errar. Ou não, eu tô com medo de experimentar, vivenciar isso e até começar a questionar as minhas crenças, as minhas verdades que estão tão absolutas, eu tenho medo disso, ficar perdido depois, né? Ficar sem o meu chão, a minha base psicológica. Então, vou deixar quieto, né? Não vou mexer nisso. Assim, perceber o que está acontecendo. E até mesmo se mostra aberto para experimentar e aprender, é interessante perceber também o como que está esse aberto. Porque pode, muitas vezes, ter um aberto saudável, né? Que é um aberto ligado a um experimentar e um aprender espontâneo, criativo, fluido, né? É, que vem de uma criança saudável, mas também pode ser um aprender disfuncional, sabe? Um experimentar disfuncional. Muito ligado também a tentar tamponar algum vazio, a buscar através desse experimentar, ver se descobre e tampando um vazio que nem sabe o que é, sabe? Ou se através desse aprender você se torna alguma coisa que acredita que é o que o outro quer. Pode ser usado experimentar e aprender também como uma forma de fuga, de vício. Então tem que perceber assim também. O como que eu estou aberto a isso? Que o interessante desse experimentar e esse aprender é dessa forma fluida, né? De uma maneira saudável que vem conectada a uma espontaneidade, a um prazer, sabe? A um querer, usando a curiosidade, a criatividade, a você se permitindo ser você mesmo naquele processo, buscando, né, a conexão com a sua essência naquele processo. Então, primeiro é tomar consciência de como que eu estou nesse processo, né? Fechado, aberto, como é que está isso? Como que eu estou me vendo nisso? O Uhum. primeiro passo é este, né? Primeiro perceber o que está acontecendo. E depois que você perceber o que está acontecendo, talvez ir questionando, né? Se vê que não está sendo legal para você, o jeito que está te prejudicando, e se questionando, o que está me fazendo ter isso? Quais as crenças, né? Existe uma vergonha tóxica aqui, porque normalmente essas barreiras, essas crenças, né, o que me trava, vem de vergonha tóxica, de culpa tóxica, de vergonha tóxica. É começar a questionar essas verdades que vêm na minha cabeça, esses bloqueios, entender de onde que eles vêm, qual o objetivo deles, e se libertando disso. Este passo é importante que você já está olhando para você, já está ótimo, né? Porque antes, se você não está nesse processo, você não estava olhando para você estava olhando para tudo lá fora, querendo se proteger ou agradar o mundo lá fora, mas não estava olhando para cá, o que que aqui precisa, né? O que que aqui deseja, quais são os meios, as necessidades. No momento que você olha para você, já começou a cura, né? Já começou um processo até de experimentar e aprender. Não do mundo lá, só do mundo lá fora, mas de você mesmo. Então o processo já começou aí. Já começou a curar e a você se abrir, a experimentar e aprender sobre você mesmo. Uhum. Uhum. E tudo isso me lembra duas perguntas, né, que eu pratico muito, que é o para quê e para quem. Então, não faz sentido? Tipo assim, para quem que eu quero experimentar, né? É para mim ou é em função do outro? É por uma cobrança, é por uma expectativa que está sendo projetada. Então, é para quem? Se eu for a primeira pessoa do para quem, então já é ok, porque pelo menos eu estou fazendo uma escolha a meu favor, né? Se às vezes pode ser também, pode ter mais pessoas envolvidas, mas as outras pessoas tá nessa decisão. E o para quê é o que que eu vou ganhar com isso, né? Pode ser simples como ter o prazer de experimentar aquilo, de fazer aquilo. Mas é para quê, né? Então, se for para ganhar alguma coisa, o que que é esse ganho? Né? É ganhar a atenção de alguém? É aí onde
Se for para em prol de alguém, para receber algo do outro, aí pode ser um sinal de alerta para ver se aquilo realmente está alimentando uma necessidade minha de forma saudável. Faz sentido? Sim, sim. E até esse para quem, para quê, né? Envolve a conscientização, né? É, isso já é experimentar e aprender, né? Você está se conscientizando que você está experimentando, né? Sobre suas sensações, seus pensamentos, aprendendo sobre. E percebendo como, né? Que esse para quem e para que vem, assim, muito também no como eu estou fazendo, né? Nem só o que eu estou fazendo, que é o importante, mas o como eu estou fazendo isso. Porque muitas vezes pode ser que você vai identificar nessa pergunta para quem não é para mim, é para você. Eu estou fazendo por você, para te agradar, né? E para quê? Para te agradar, para ter o seu amor. Tá bom. A princípio não é para mim. Mas no final das contas acaba sendo porque eu estou dizendo que eu quero o seu amor, que seu amor é tão importante para mim que eu escolho fazer isso, que a princípio não é o que eu quero, mas se for este caminho para te agradar e ter o seu amor para mim, eu vou ter. E talvez até tomar consciência disso e a princípio não precisa fazer nada, porque às vezes, neste momento, eu vou tomar consciência que realmente hoje eu preciso muito do seu amor. Hoje eu tenho consciência que eu sou muito dependente da sua existência na minha vida. E é com isso que eu vou lidar hoje. Hoje eu não consigo trabalhar com isso, eu não consigo falar, eu vou me tornar independente e precisar só da minha aprovação. Hoje eu não consigo. Mas eu tenho consciência que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Por um motivo que acaba chegando em algo para mim mesmo, que é para ter o seu amor, né? Pode não ser a princípio, né, olhando assim de forma generalizada e à distância, falar não é o adequado, não é o saudável, mas é o que eu consigo agora. Então deixa eu tomar consciência e me responsabilizar por isso, que é o que eu consigo agora e tá tudo certo. O conscientização, nessa tomar a responsabilidade por isso, ainda que seja nesse exemplo uma um momento de ou uma situação de codependência, ainda assim já começa a tornar esse processo um pouco mais consciente, de forma mais clara, né? Então, eu estou nesse momento hoje, eu preciso disso e eu sei que eu preciso. Talvez isso pode ser um combustível para construir uma autoestima maior, uma autoconfiança, para depois me tornar mais autônoma, né? Já me lembrou também a criança, quando no desenvolvimento, né? Que a criança, enquanto ainda muito pequena, ela é muito dependente e ela precisa ganhar essa confiança. Então, ela precisa saber que pai e mãe estão ali. Pode até estar longe, mas eles estão ali. E ela está sendo observada. Se Uhum. for conduzida de uma maneira responsável e também autônoma, ela vai ganhando essa autoconfiança, essa autoestima, à medida que ela vai se sentindo cuidada, amada, e vai tomando essa responsabilidade para ela. Não, tá bom, agora eu posso ir sozinha. Até todo o processo, né, envolve muito a criança. Sim, envolve a criança. E percebe também todo o processo envolve você se experimentar, você se perceber, você aprender sobre você. Porque isso deixa eu experimentar aqui, o como que eu estou sentindo, né? O como que eu estou agindo, deixa eu tomar consciência, deixa eu aprender com isso, deixa eu aprender com o que está acontecendo aqui, com o que eu estou percebendo de mim, né? Até aprender a identificar. Tá sendo bom, tá sendo ruim, qual que é o bom caminho para mim? Talvez neste momento é continuar dependente dessa pessoa, porque eu não me sinto seguro o suficiente nas minhas próprias pernas, né? Mas e me nutrindo disso de alguma forma, encontrando formas de me nutrir para eu ir e criar a própria minha, para sentir essa autoeficácia, né? Porque até uma questão do material que você
que você disponibilizou da plataforma de vocês, fala muito isso, né? Assim, esse experimentar e esse aprendizado, ele gera um crescimento, né? Gera a sensação de alta eficácia, né? De segurança. E é esse processo de experimentar e aprender a si mesmo. Acaba que através do experimentar e o aprender lá, de coisas lá fora, eu estou aprendendo sobre mim mesmo, né? Criando a autoeficácia de ser capaz de fazer, de me colocar em situações lá fora, acaba que isso é sobre mim mesmo, né? Assim, como que eu estou crescendo, me desenvolvendo, me sentindo capaz. Uhum, uhum. Enquanto você foi falando, eu lembrei de um exemplo clássico assim de autoestima, né, de exercício da autoestima, quando a pessoa ela de, de qualquer forma ela vai tirar uma foto, ela nunca fica satisfeita com a foto. Só que isso é porque muitas vezes ela não experimentou, ela não sabe qual é o ângulo, a forma de posição de foto que ela vai gostar mais da sua autoimagem. E, e isso é experimentar, né? É, é realmente tirar fotos, ainda que seja só para experimentar, até a pessoa conseguir ver é, qual é o ângulo que ela se sente mais confortável em se ver, porque isso tem muito a ver com a autoimagem, né? Muitas vezes as outras pessoas estão enxergando de outra forma. E até mesmo ouvir o que as outras pessoas têm, do que elas pensam, como que elas te veem, também te ajuda mas espera, eu nunca tinha pensado nisso. Ou então, assim, eu me acho muito feia e a outra pessoa me falar que eu sou muito bonita, como assim, né? Então, é se desafiar, é, tanto a experimentar, quanto também, como você comentou no começo, de enxergar opiniões e formas de pontos de vista diferentes como uma possibilidade. Não existe certo ou errado, é uma possibilidade. E, e esse experimentar, e muitas vezes, né, usando esse exemplo de autoimagem, é, às vezes a pessoa ela precisa, que eu já vi casos assim de depoimento mesmo, da pessoa ela passar a se gostar mais depois que experimentou fazer um ensaio fotográfico, por exemplo, porque ela se sentiu vista, essa pessoa se sentiu assim apreciada. E aí, com a ajuda do fotógrafo, que também tem a prática, também tem a técnica, consegue mostrar para ela um ângulo que ela não conhecia. E aí vai construindo essa autoestima, né? E esse experimentar do próprio corpo, da própria imagem, para construir essa autoestima. E aí isso lá na frente pode até resultar em a pessoa sentir a vontade para falar em público, ou aparecer numa live, ou ter a própria foto publicada em algum local, seja no Instagram de um amigo ou da família. Isso que você fala é interessante, até que é o experimentar, e nem precisa ser um experimentar de algo novo, né? Pode ser o experimentar de um já conhecido, mas de uma forma um pouco diferente, né? Eu estou me experimentando e eu continuo sendo a mesma, né? Igualzinha, não mudei nada de um minuto para o outro, de uma foto para outra. Mas eu estou me experimentando de uma forma um pouco diferente, né? Estou me Uhum. abrindo a experimentar de uma forma um pouco diferente. Para fazer isso, né? De um pouco diferente, de um ângulo diferente, com uma cor de roupa diferente, né? Com uma postura diferente. E aí já muda tudo, né? Muda. Muda e às vezes também com relação ao momento da vida da pessoa, né? Como eu já vi também em depoimentos de assim, quando eu criança eu amava comer brócolis, vamos dizer. E aí, hoje em dia, eu vou lá tentar experimentar brócolis, não consigo gostar mais. Ou mesmo o contrário, uma comida, um sabor que a pessoa não gostava antes, mas de acordo com a maturidade, a idade, ou até mesmo os sabores que essa pessoa foi experimentando diferente, ela não percebe, mas mudou o paladar e ela passa.
sei lá, um sabor amargo que antes não conseguia tolerar de jeito nenhum, né? E também os hábitos, né? Quando a pessoa come muito açúcar, ela não vai gostar muito de amargo, mas se ela vai tirando um pouquinho a cada dia, ela vai um dia acabar até gostando de um amargo, porque ela já acostumou. Então, tudo isso é adaptação, né? E isso que você falou, e tirando aos poucos, né? Se permitindo experimentar aos poucos, né? Se o muito te assustar, vai aos poucos. Isso é perfeito, até se eu me noto de alguma forma bloqueada no processo de experimentar e aprender, né? Por algum medo, por algum receio, presa a alguma autoimagem, ou talvez até experimentando e aprendendo mais de forma disfuncional, e se eu quero trabalhar isso, mas eu fico com medo, nossa, eu não vou dar conta, nossa, né? Conseguir assim tudo de uma vez é muito para mim, não dou conta. Para não desistir do processo, é interessante fazer realmente passo a passo, mas o que que eu dou conta hoje? O que que é possível eu me permitir experimentar hoje? Sabe, fazer um pouquinho diferente hoje. O que, que é possível eu me abrir para aprender hoje? Aonde eu me sinto um pouco segura, assim, que vai me instigar, né? Vai me tirar da zona do conforto, do conforto, mas não vai me colocar numa zona de risco, que eu tenho medo de me perder, né? De me desestruturar, de ter uma morte psicológica, né? E emocional nessa experiência. Então, assim, a, onde, que ponto que até que ponto que eu posso ir? Onde que eu posso chegar hoje? Talvez isso que você falou é muito interessante para ser um processo de abertura gradual, no seu tempo, né? Passo a passo, do tamanho das suas pernas, o que você consegue hoje. E neste processo de se abrir de acordo com o que você consegue hoje. E não também com como você acredita que tinha que ser, né? Do idealizado, né? Trazer para o real, né? E não para o idealizado. Porque muitas vezes talvez se bloqueia no experimentar e aprender também, porque projeta muito no idealizado, né? Que está muito fora aqui da realidade. Na realidade está aqui, o idealizado está aqui, está muito alto, está muito longe, e aí não se permite começar nunca, porque está muito aqui, né? Então, talvez até analisar qual que é o meu real de possibilidade hoje. Realmente está tão embaixo assim? O que, que eu posso fazer para subir um pouco? E o idealizado, realmente isso aqui é possível? Isso aqui existe? Não, então deixa eu trazer um pouquinho mais aqui para a realidade, deixa eu aproximar mais esse real, desse ideal, né? Para eu ver que é possível, neste processo de experimentar e aprender, eu me jogar, eu me abrir a isso, né? Que é seguro. Sim. É, essa imagem do ideal, a idealização, me fez lembrar também das comparações, né? Quando a gente resolve experimentar ou se inspirar em alguém ou em algo, e fala, nossa, queria ser igual ela, então queria fazer isso também. Só que você já está admirando, se inspirando numa pessoa ou numa situação que já está no nível avançado, vamos dizer assim, né? Que já, nem que seja 2 degraus acima, já está, aquela pessoa já construiu essa prática, já construiu esse experimento da maneira dela. E, e muitas vezes a gente acaba idealizando onde a gente quer chegar com essa inspiração, com essa admiração a alguém, a algum exemplo, né? Que essas idealizações elas acabam se baseando em algo. E quando fico me comparando muito, fico idealizando muito esse patamar muito alto, falta muitas vezes contexto ou conhecimento de como que aquela pessoa chegou, como que aquela situação chegou lá, né? Como que a energia e a luz se fez? Não foi da noite para o dia. Alguém foi tentando e experimentando até conseguir chegar na lâmpada de LED. Então, é, muitas vezes isso fica na mente, né? Naquela no monólogo, esqueci, tem outra palavra, em que eu fico me comparando, fico me julgando, mas não me permito também a ouvir, peraí, mas como foi a sua experiência? Como que você começou? Ou então, como que eu cheguei, como que isso chegou até ali?
né? Como que se desenvolveu? Para desconstruir esse patamar muito grande do ideal e conseguir chegar numa realidade alcançável e perto daquilo que realmente eu posso fazer. Assim, ter o outro como modelo é interessante, né? Como fonte de inspiração, né? De motivação, é super interessante, mas levando em consideração o que você falou de fato, não vendo um final, né? Aquilo ali, pronto, tem que ser agora aquilo ali, né? Mas assim, eu desejo ser aquilo. E talvez até pegando aquele modelo daquela pessoa no final, para usá-la de forma mais assertiva a seu favor, não contra, né? Porque se você usa aquele modelo e coloca aquilo é o ideal e começa a pensar aquilo é o ideal, mas eu nunca vou chegar lá, nunca vou conseguir ser aquilo, não está te ajudando em nada, né? Pelo contrário, está te boicotando, está te prejudicando, não está te motivando, né? Tá te inibindo, né? Te diminuindo. E aí, para você usar a favor aquele modelo, aquele ponto final, seria até interessante você fazer uma engenharia reversa, né? Do como que aquela pessoa chegou naquele ponto, né? Como que ela começou, quais passos ela deu, até para eu ter uma noção, né? Para me ajudar nesse aprendizado, né? Porque a gente aprende também copiando, né? A gente aprende com modelo através de modelos também, né? Então, como que a pessoa chegou ali? Quais foram os passos iniciais dela? Que caminho que ela percorreu? Ah, então tá me dando ideia, tá me abrindo aqui caminhos. Então eu posso fazer isso também. Ela fez, vou experimentar assim, vou ver se também para mim dar certo, né? Se ela começou assim, né? Vou tentar também assim, ou ela começou desse jeito, mas para mim eu acho que daquele jeito vai ser um pouquinho melhor. Você vai customizando também o caminho, né, para você, da sua forma. Mas sim, tem que perceber que aquela pessoa já está lá no final, né? E você tem que entender como que foi o início. É ótimo desejar aquele final, né? Isso te instiga, te motiva, te move, mas perceber o início dessa caminhada é essencial. Uhum, uhum, uhum. E em caso de algo como que existe um patamar, um nível a alcançar, ou algo que seja mais do que só experimentar, mas que seja talvez uma nova habilidade, um novo, um novo hobby, ou uma nova prática, vamos dizer assim. Ainda que seja, que tenha que ser algo mais espontâneo para ser saudável, você acha importante incluir também algum tipo de rotina ou estabelecer metas, no sentido do fluxo mesmo, né? De algo que eu experimento, tá, eu gostei, eu quero chegar lá, mas eu sei que eu preciso trabalhar com isso. Como que a gente pode definir talvez um plano de ação ou então uma rotina para chegar lá sem se tornar algo de cobrança, sabe? Uma obrigação. Está conectada aqui comigo? Voltou? Voltou. Como é que seria isso de ajuda para chegar ali aonde quer? Assim, vai Talvez como depender. rotina, algo Oi? que pode ser que é importante criar uma rotina, talvez para quando é algo que a pessoa realmente almeja, ou que ela quer chegar em um determinado nível, mas além de ser ou não importante de criar essa rotina, como identificar o nível saudável disso, para não se tornar uma obrigação, talvez, um peso, né? Uma cobrança muito grande. Então, assim, quando você se coloca a aprender algo, né, experimentar algo, é importante até perceber se você está usando para isso, eu tenho que, eu não quero, mas eu tenho que, né, no sentido de que, eu sou obrigado, ou eu preciso muito, não tem saída. Quando é assim,
né? Dependendo da pessoa, dependendo da situação, fica pesado, né? Tem muita gente que se motiva com esse eu tenho que, né? Que é bem competitivo e vai lá e faz. Mas tem outras que não, né? E se ficar preso nesse tenho que, nesse peso, acaba que uma hora ou outra vai arrumar maneiras de se boicotar para dar um jeito de não fazer isso, né? De se livrar disso, e vai ficar procrastinando a coisa. Pode ser que isso aconteça. Então, assim, antes de elaborar um plano para você seguir essa sua proposta de experimentar ou aprender, é interessante você perceber. Você tem que ou quer? Né? E às vezes eu não, eu tenho que mesmo, porque não tem jeito, assim, eu tenho que aprender isso, porque se eu não aprender isso, eu não vou melhorar dentro da empresa, eu não vou me subir de carga, eu não vou ganhar mais, se eu não ganhar mais, eu não vou ter como pagar a casa que eu quero comprar, e não, então eu tenho que ir, eu detesto isso, mas eu tenho que, né? E aí fica um peso, talvez faça até, né, mal-humorado. Mas talvez primeiro importante transformar esse tenho que em quero, porque no final das contas você quer. Uhum. Você quer ganhar mais para comprar essa casa que você tanto deseja. É isso, você quer. Se o caminho para comprar essa casa é fazer este curso, sei lá, que é sábado e domingo, né, durante 6 meses, que pega o seu sábado e domingo que você adora, né, usar para sair com os amigos, para divertir, mas você vai ter que ficar estudando, é porque você quer ter essa casa. Uhum. Então, este é o caminho que vai levar onde você quer. E aí você transforma o tem pelo quero. Eu tenho que pelo quero. Isso já alivia, isso já, Uhum. ufa, já tira um peso, né? Já te deixa com mais ânimo para fazer aquilo, mais motivado em fazer aquilo que você está vendo, que é um caminho que é bom, um caminho que vai te levar onde você quer. Um caminho interessante que vai te levar onde você quer. Ah, não, não é interessante, porque eu não gosto de jeito nenhum desse curso. Não gosto de jeito nenhum do que eu faço. Bom, e aí então precisa rever, né? O que você está se colocando na vida, assim, se obrigando, né? A estar onde não quer, a fazer o que não quer. Aí é mais profundo, aí você precisa de um olhar para você mais profundo para entender o que está acontecendo aí, que está tão errado assim, né? Que está tão frustrado assim, no como você está na vida. Então é importante olhar para isso. Mas quando você transforma o tenho, quem quero, já alivia. E aí este quero, neste quero já te ajuda a estabelecer essas metas, né? Talvez dividir a grande tarefa primeiro em pequenas tarefas, primeira coisa, né? Porque de a gente gosta de obter um resultado imediato, de gratificação Uhum. imediata. Longa gratificação, meio que a gente perde a vontade daquilo, né? Então, dividir a grande tarefa em pequena, deixa experimentar, deixa aprender em pequenas etapas, né? O experimentar e se colocando em pequenas etapas. E é importante você também se conhecer, assim, como é que você gosta de aprender, como é que você funciona. Você tem que adequar muito isso a você. Não tem, assim, uma receita pronta para todo mundo, porque cada um funciona de um jeito. Né? Um gosta de fazer mais, o outro gosta de ler, aprender mais lendo, né? Pensando sobre. Outros gostam de aprender na relação, experimentar na relação. Você tem que descobrir a sua forma. Qual que é a sua forma, a sua melhor forma de aprender? Como que você prefere experimentar? Que forma que te chama mais atenção experimentar? Vai se descobrindo para ir traçando essa disciplina, né? Você se entendendo para ir colocando uma disciplina neste processo, porque realmente disciplina é importante. Se é o que você quer, né? Te disciplinar também é um cuidado, é um bem-querer para você, né? É te colocar, te dar o que você quer, né? Não no que você está se empurrando e goela abaixo sem fazer sentido, mas o que você quer. É importante ter essa disciplina, mas primeiro se conhecer. Sim. Muito bom. É, tem mais alguma coisa que você quer comentar? A gente já, a esse ponto, a gente já cobriu mais ou menos todo o tema de novembro. Então, se quiser acrescentar alguma coisa, comentar mais, dar mais exemplos.
Assim, quando a gente fala de experimentar, né, e se abrir a aprender, ah, acredito que isso é um resultado de uma pessoa, de um adulto que está com a criança interna saudável, tá? Que está com uma criança interna livre, que pode ser espontânea, pode ser criativa, tem permissão para ser ela mesma, sabe? Para usufruir da vida dela e dela mesma, para ter prazer na vida, que tem permissão para contestar crenças que foram impostas para ela, né? Lá atrás, que tem permissão para errar e para acertar, tem a vergonha saudável e não a vergonha tóxica, no sentido se eu fizer alguma coisa de errado, eu sou errada, eu perco o valor, né? O medo de perder o valor caso não dê conta de fazer alguma coisa, né? É um adulto que se permite simplesmente ser humano cheio de qualidade e limitações, né? Que ele não está na vergonha tóxica do preso num super eu, né? Num perfeccionismo, numa idealização, e aí não se permite experimentar e aprender para não perder esse status de super eu, porque vai que numa dessas de Uhum. experimentar e aprender ele descobre que não é bom o suficiente, né? Em alguma coisa que não dá conta, ou no sub-eu, né? Naquele que já se decretou inferior, que não é capaz de nada, né? Que nada na vida ele é merecedor, que é impossível para ele dar conta de qualquer coisa. Então, o adulto saudável ele não está no super-eu e nem no sub-eu, ele está no eu, Uhum. sabe? No ser humano, no eu sou, né? No eu sou saudável, aqui ser humano. E se permite se colocar nessa experimentação, porque tem uma criança livre aqui dentro dele. Tem uma criança aberta a aprender, a descobrir, a experimentar, a viver ela mesma na vida, sabe? A se colocar na vida. É, e esse tema é muito importante para acordar, assim, dar um start muitas vezes, né? Como é que eu estou nisso? Olhar para mim, como que eu estou nisso? Como é que eu estou na minha vida? Como que eu estou com a minha criança interna, né? Como que eu estou me colocando na vida? E a partir disso, se abrindo e percebendo que talvez esteja fechado, ou usando o experimentar ou aprender de uma forma disfuncional, né? Se abrindo a esse aprender e experimentar saudável, você vai curando a sua criança, porque você vai se permitindo. Você vai permitindo que ela seja ela, que ela experimente, que ela acerte, que ela erre, que ela tente. Sabe? Que ela dê certo, que ela não dê certo, tá tudo certo. Tá? Você Uhum. vai permitindo passo a passo, sabe? E aí nessas metas, pequenas metas, não precisa ser aquela grandona, né? De que eu quero ser igual à minha amiga, né? Aquela que faz tudo e tá disposta, aberta a tudo. Não. Tudo bem, pode ter aquele foco e te inspirar, mas passo a passo, dividindo em pequenas metas, assim. O que eu consigo hoje? Deixa eu me permitir me abrir a isso hoje. Me permitir ser eu mesma, ser mais espontâneo, usar a espontaneidade que a gente já nasce com ela. Né? Usar essa característica que é tão humana, que é do aprender, né? Que a criança faz de forma tão fluida, me permitir resgatar isso. Que muitas vezes eu fui proibido, né? Me bloquearam, né? Lá atrás, por algum motivo, né? Criticando a minha espontaneidade, né? Reprimindo a minha curiosidade, não mexe nisso, não faz aquilo, né? Ai, menino, deixa de ser bobo de fazer isso, né? De dançar desse jeito, né? Ah, que ridículo cantar assim. Foram me reprimindo e eu fui me reprimindo nisso, né? E hoje, como adulto, não precisa mais nem do outro me reprimir, porque eu já me reprimo. Não precisa nem das Uhum. vozes internas, porque elas já estão aqui dentro de mim, sendo eu. Né? Então, se abrir para isso, para se tornar esse adulto com essa criança saudável. E isso, como consequência, de forma fluida, você já vai estar aberto para a vida. Você já vai estar aberto para você, para se experimentar, para se aprender e aprender na vida. Né? Uhum. Uhum. Eu pensei agora numa pergunta, falando, a gente já está falando tanto da criança interna, talvez essa pergunta tenha que ser uma nova live para a gente falar, porque eu acho que a criança interna ela dá muita conversa. Mas, para desmistificar um pouco essa ideia, eu te fazer uma pergunta porque eu já ouvi pessoas falando sobre se despedir da criança interna como se isso fosse algo para ser deixado para trás, assim, ó.
Para virar adulto, você só vai virar adulto se você deixar a sua criança lá para trás, lá no passado. E eu não concordo com isso, né? Mas eu queria ouvir de você a sua visão em relação qual é o papel da criança interna, por que que ela é tão importante para a gente, para a gente cultivar, para a gente cuidar dela, mesmo como adultos, né? O que que ela é importante e como que ela funciona, vamos dizer assim, da forma mais prática, né? Além do experimentar e de ela trazer essa essência. Assim, a criança interna a gente usa na psicologia, né? Na psicoterapia em geral, dizer que sua criança interna para se referir ao seu mundo emocional. Né? Porque Hum, este nosso mundo emocional é construído lá atrás, né? Desde que a gente está no útero da nossa mãe, né? Sendo gerado no útero da nossa mãe, durante toda a nossa infância a gente está criando essa base, essa estrutura psíquica emocional, né? Que é a nossa criança interna. Então, hum, quando assim, não sei, né, que pessoas que falam isso, que abordagens que falam isso, mas pelo menos com as que eu trabalho, eu não vou dizer verdades absolutas, né? Porque hum, não existem verdades absolutas, mas dentro do que eu trabalho, do que eu experimento e aprendo, isso do adulto deixar a criança para trás, abandonada, é abandonar uma parte dele mesmo, é negar uma parte dele mesmo. Né? Não se permitir experimentar aquelas emoções que estão vindo. E que se estão vindo, tem algum motivo de vir, não está vindo à toa. Né? Se vem uma. Lógico, talvez, né, abandonar essa criança, porque essa criança está dando trabalho. Talvez se essa criança fosse boazinha aí, fosse aquela criança bem ensinada, né? Bem educada, adaptada, que fala dentro da psicologia transacional, criança adaptada, aí talvez, né, esse adulto ia querer ela do lado dele o tempo inteiro, né? Porque é quietinha, caladinha, de tudo, diz sim para tudo, né? Então só vai estar deixando para trás se a criança for birrenta, né? Se for chorona, aí deixa o menino para trás. Não quer ele não, joga ele no lixo. E isso, de alguma forma, é negar a sua parte, é negar suas emoções, é não se permitir entrar em contato. E se eu hum, não entro em contato, eu não estou me experimentando, não estou me conhecendo, não estou aprendendo sobre mim. E este não é o caminho, né? Se a hum. criança está dando birra, se a criança está triste, está deprimida, tá precisando de amor e está suplicando o amor do outro, tem alguma coisa de errado com ela? Tem alguma coisa aqui no seu mundo emocional que está precisando ser vista, está precisando ser atendido. E aí, cabe o adulto a sua parte. Nós temos várias partes, né? Hum. A gente usa muito parte criança, parte adulto, né? Parte pai, né? Pai autoritário, né? Pai acolhedor, criança livre, né? Que é essa criança saudável, criança adaptada, que é aquela criança que foi castrada, ferida. E o adulto. Este adulto, a função dele é acolher essa criança. É função dele ouvir essa criança. Espera aí, o que é que eu estou sentindo da minha criança, né? O que que eu estou sentindo, o que que emoção, né? Tá dizendo. Que eu estou precisando? Deixa eu acolher. Como adulta, eu sou capaz. Talvez quando essas emoções vieram, foram sentidas aqui em mim, ficou cristalizada em mim, eu era criança, eu não era capaz de lidar com isso, porque criança não tem estrutura cognitiva, não tem maturidade, não tem capacidade, não tem recursos que um adulto tem. Então, com certeza, ela não conseguiu lidar com a situação, gerou uma espécie de trauma, né, ou um trauma, e aí ficou com essa emoção estagnada aqui pela situação vivida, não resolvida, não elaborada, né? Que ela não se sentiu cuidada, acolhida, né? Na necessidade dela. E agora, se não fizeram comigo isso lá atrás, e essa criança está aqui ainda sedenta por isso, precisando disso, é minha função como adulto fazer hoje isso por mim. Uhum. Não largar lá atrás, né? Não repetir talvez a mesma coisa que os adultos lá de trás fizeram com aquela criança. Né? Agora eu posso me acolher, eu posso entender o que está acontecendo
e buscar caminhos para ajudar essa criança, para curar essa criança, para atender às necessidades dela. E isso é aprender sobre mim, né? Isso é me experimentar, experimentar as minhas emoções. Existe muito uma crença do que você falou até da felicidade, né? Essa busca pela felicidade o tempo inteiro, que acaba deixando a gente alienado nisso, né? Negando o sofrimento, né? Negando dor. Se a criança tá na dor, tá sofrendo, larga ela vai atrás, vai buscar a felicidade, deixa ela lá, abandona ela. E a vida não é isso. A felicidade, como você disse, é uma emoção, né? É momentânea. E como todas as outras emoções, como todas as outras. E se você bloqueia a tristeza, a dor, a raiva, fatalmente você vai bloquear a alegria, o amor, a diversão, o prazer. Não tem como você bloquear só uma coisa. Eu vou me bloquear só de não sentir dor. Vou me bloquear só para não sentir raiva. Vou bloquear só para não ficar triste. Vou deixar essa criança lá atrás só para não sentir isso. É a criança que sente alegria. É a sua criança que se diverte, que sente prazer. Se você deixa a sua criança lá atrás, você está deixando não só a tristeza, você está deixando a possibilidade de resgatar a alegria da sua vida, de se permitir sentir prazer, que você abandonou a criança. Então, se você se bloqueia por uma emoção, você se bloqueia para todas, para as ditas positivas e negativas. Se você abandona aquela criança lá atrás, porque ela está te dando trabalho, né? Porque ela está muito chorosa, né? É muito birrenta, muito raivosa, você também está abandonando a sua possibilidade de vivenciar momentos também de alegria, de tesão, de prazer, de brincadeira, de diversão. Que é a criança que faz tudo isso. Você está deixando lá para trás a sua criatividade, a sua curiosidade, a sua espontaneidade, que tudo isso vem da nossa criança. Uhum, uhum, uhum. É isso. Faz todo sentido. Então, vamos dizer que a criança interna, ela é a forma da gente dar nome para essa essência, né? Que traz a espontaneidade e como, não sei se seria como plano de fundo ou como experimentação, como a essência da espontaneidade são as emoções, né? E a emoção, ela não é para ser racionalizada ou para ser questionada, ela é para ser sentida, né? E aí, no momento que eu sinto, do que eu consigo dar um significado ou direcionar essa emoção para algo, seja transformar isso em algo, ou também agir para um caminho onde me traga outra emoção. Né? E, e também isso me lembrou também uma frase que eu gosto de que a gente só consegue ver a luz quando a gente conhece a sombra, né? Se eu não conseguir, é o que você está falando, se eu bloqueio uma emoção, eu também bloqueio todas as outras, porque eu não me permito entrar em contato com esse fluxo, esse movimento. Sombra e luz são faces de uma mesma moeda, né? Você joga a moeda fora, você joga no seu fora. A sombra e a luz, né? Uhum, uhum. Tá bem. Olha, a gente já fez praticamente uma hora. Foi ótimo. Muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você. Principalmente esse tema, assim, tão lúdico, vamos dizer assim, que é a criança que quer experimentar. Obrigada pelo convite. Eu fico agradecida de poder participar, tá? Estou disponível para quando quiserem novamente. Ai, que bom. Só para quem entrou, eu vi que tem muita gente que entrou aqui no meio, quase pro final. Só para dizer que a gente está encerrando essa live. Ela é sobre o Action for Happiness, que é uma campanha global sobre ações para a felicidade. A gente falou aqui com a Ludmilla, Dairel, né? Ludmilla Dairel, de Goiânia.
Eu sou a Tatiana, voluntária aqui do Action for Happiness em português, que é uma campanha, além de global, ela foi iniciada no Reino Unido, e a gente traz aqui nesse perfil todo o conteúdo da campanha traduzido do inglês para o português. E essa live vai ficar salva para quem chegar depois, ou para quem quiser compartilhar, quem quiser assistir desde o começo. Obrigada por ter estado aqui com a gente. E acompanhem tanto o Action for Happiness português, que no Instagram é Action Happiness Português, e a Ludmila Dairel, que teve a nossa. Como é que fala? Que nos deu a honra de tê-la aqui com a gente. Obrigada. Obrigada para todos vocês aí, gente. Beijos para vocês. Obrigada. Boa noite para quem está aí. Um beijo. Tchau. Tchau.